Bel. Bom, muito obrigado a todos vocês. A gente tem uns minutinhos para... Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer participar de alguma maneira. A gente ainda tem uns 15 minutinhos aqui, que está disponível para um bate-papo, para alguém que quer alguma dúvida. Quer me ajudar, Mari? A Mari ajuda. Vem, Mari. Olha, surgiu lá ele. Aonde? Ali, ó. Vamos ver se, dependendo vocês ficam aqui, dependendo da pergunta, eu vou direcionar aqui. Bom dia, meu nome é Bruno Alves, eu sou estudante de nutrição e técnico de nutrição do Sírio Urbanês. Tenho duas perguntinhas. A primeira, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância do acompanhamento psicológico na doença de Crohn e na retocolite. E a segunda pergunta é em relação quando deve ser prescrito prebióticos e e existe algum caso que não deve ser prescrito? Muito obrigado. Eu vou deixar a segunda pergunta para a nossa super especialista. A primeira, eu acho que a maior saúde que a gente tem é a mental, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, seja o nome quem for, tudo que fortalecer o nosso bem-estar mental precisa fazer parte da nossa vida. Então, eu acho que a gente não precisa adoecer para buscar isso. Então, isso a gente viu agora recentemente num congresso que o exercício físico, a paz espiritual é o pilar, a base que vai sustentar uma boa vida. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem que acordar todos os dias com esse propósito. Porque reclamar é super fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar. Então, eu acho que é bons hábitos, é ler, é fazer exercício físico, é escutar música, é conversar com os amigos. E eu acho que está aberto para um acompanhamento psiquiátrico, eu acho que é super importante. Porque não adianta eu dizer para o meu paciente, tu tem que ir no psiquiatra. É ele que tem que se ver, que está angustiado, que está nervoso, que está deprimido, que ele está com muita dificuldade de aceitação da doença. Então, eu acho que a gente precisa, sim, sem dúvida nenhuma, esse acompanhamento. Que pode ser, cada um escolhe o seu caminho, a sua maneira de viver, mas que a paz espiritual, eu acho que é uma busca que a gente tem que fazer todos os dias, com ou sem doença. E agora, a segunda pergunta, eu achei dificílima, a Bel que vai responder. Obrigada pela pergunta, porque a pergunta é muito inteligente. Se a base da minha aula foi microbiota, ele falou, qual probiótico eu devo tomar? Todos os trabalhos, até o momento, não mostra nenhuma melhora, seja na doença de Crohn, para manter, para induzir a remissão, qualquer tipo de probiótico. Hoje, a gente não tem. O que me parece é que ainda não se encontrou qual é o grupo de cepas ou de bactérias que eu posso manipular e que vai ajudar nesse tratamento. Hoje a gente não tem. Para a retocolite, o que a gente tem? Para aquelas pessoas que fazem a cirurgia e fazem aquela... onde o intestino ocorre a anastomose no pós-operatório, ele tende a formar uma bolsinha. E, com isso, é muito fácil você inflamar. Então, que chama Pouchite, ou Pulchite. Para esse caso, existe um probiótico, que, na verdade, são 8 cepas diferentes, e que a gente não tem esse produto aqui no Brasil. Na verdade, tem algumas farmácias de manipulação, mas que o resultado não é similar ao que a gente tem nos Estados Unidos, em termos de produto. Então, para a retocolite, talvez em manter remissão algum probiótico, mas nada muito fechado até hoje. E pré-biótico? O que é pré-biótico? É o alimento das bactérias. Então, se eu estou comendo verduras e legumes, meu corpo aceita todo, não preciso dar, porque o alimento está ofertando. Não, mas eu como folha, verdura, eu tenho diarreia, não posso dar. Então, aí eu vou escolher um produto, um pré ou um pré-biótico do que falta dentro da alimentação. Mas tem que ser muito individualizado, porque quando a gente introduz esses pré-bióticos, são essas fibras, inicialmente pode dar muita diarreia, porque elas dá muito gases, porque elas fermentam inicialmente. Então, tem que ser feito de forma paulatina,
e quantidade pequena e aumentando de acordo com a aceitação. Então, eu prefiro sempre orientar comida do que pró e pré-biótico para os pacientes. Aquela aqui, ó, de azul. Meu nome é Daniela, meu filho ele é adolescente, tem 16 anos. E muito seletivo na alimentação, muito. Então, nesse caso, né, então eu até entrei agora para complementar a pergunta. Nesse caso, sendo que ele não come verdura, ele come cenoura, acho que só, e brócolis. Do resto, ele não gosta de nada. E frutas, algumas. Aí, sim, é recomendado alguma coisa desse sentido? Nesse caso, mais pré-biótico. O que é o pré-biótico? É você tirar das verduras e dos legumes a fibra que vai ser utilizada pelas bactérias. E aí, sim, é recomendado. Eu não sei o que é um pré-biótico. Então, pré-biótico é o alimento das bactérias. Em síntese, é isso. Tá? Sim, mas... Que é nada mais do que são as fibras que saíram dos legumes e das verduras. A indústria consegue isolar, você tirou da folha, tirou da verdura, da fruta, do legume, a fibra, só a fibra, que pode se chamar inulina, tem vários nomes, é uma coisa que se pequitina. compra e complementa isso. no... tá, é isso que eu sabia. Eu acho que o melhor nome para dar para o seu filho usar hoje, que é mais recomendado, é o Psyllium. Tá bom. Tá? Que todo mundo conhece, mas não usa. Mas começa com uma colherzinha pequena e vai aumentando devagarzinho. Obrigada. Existe, a Andréa me lembrou aqui, a farinha de banana verde, que é ótima. Ela é diferente, porque ela é um amido resistente. Que amido todo mundo sabe, é batata, macarrão, só que o nosso corpo consegue digerir a batata, o macarrão, o pão. Mas o amido resistente, que é da banana verde, nós não temos enzima que quebra. Então, quem vai comer o amido resistente? As bactérias. E a gente aumenta Faecalibacterium prausnitzii. Excelente. A ideia é essa, tá bom? Agora, é uma farinha que, se você usar muito, ela dá uma sensação de plenitude, né? De estou super satisfeita. Use com moderação. Bom, pessoal, meu nome é Lilian, eu tenho 44 anos, eu tenho doença de Crohn há 25 anos. Eu sempre participo dos encontros, das caminhadas, e eu vim hoje justamente aqui porque muitas pessoas me perguntaram na semana o que eu fiz esse tempo todo que mudou a minha vida. Então, eu tenho a Edna, que também está aqui há muito tempo, que tem doença de Crohn, e é aos poucos, gente, não adianta. A gente vai aprendendo a conhecer o nosso corpo, a nossa alimentação. O esporte, como a doutora falou, faz muita diferença para mim. Eu faço corrida de rua, jogo handball, sou ostomizada há 8 anos, e eu consigo identificar hoje quando eu sei que o meu corpo está pedindo ajuda. Então, tem as dores articulares, então eu não sei te explicar, mas eu sinto uma dor na perna quando eu sei que a doença vai atacar. Então, eu falo assim, já vou diminuir a alimentação, já vou melhorar. E ter o contato com o seu médico direto é muito, muito importante. Você confiar no prognóstico dele, confiar no que ele vai te indicar e confiar principalmente no seu corpo. A gente tem que aprender a ver os nossos sintomas, e faz muita diferença. Já estou aqui há 25 anos, lutando diariamente, sou casada, tenho 2 filhas e tento levar uma vida quase normal. A gente sabe que, às vezes, tem alguns tropeços, mas o importante mesmo é o nosso psicológico. Aprendam sempre isso. Família faz toda a diferença no decorrer da nossa vida aí, tá bom, pessoal? Foi legal o depoimento dela, que eu ia fazer uma pergunta exatamente. Você falou dos sintomas extraintestinais. Normalmente, eles aparecem quando a pessoa está muito inflamada ou não? Assim, ela falou que já sente uma dor na perna e já é um sinal de que a doença vai
ter algum problema com a doença. Isso é comum e esses sintomas extraintestinais aparecem em que momento? Assim? Ótima essa tua pergunta, porque tem trabalhos mostrando que eles podem aparecer 5 a 10 anos antes da doença, antes. Então, a pessoa tem dor articular de repetição e não sabe, vai no oftalmo porque tem uveíte de repetição e não tem nenhum sintoma intestinal. Ou eles podem aparecer depois da doença. Então, não tem um tempo. O interessante é que eu sempre tenho um paciente que diz, doutor, essa doença não mata, mas ela acompanha a gente 24 horas por dia, a vida toda. O importante é cada sintoma novo ficar ligado e conversar com o médico, porque as manifestações intestinais podem aparecer antes do diagnóstico e até 30 anos depois do diagnóstico. Então, isso é um acompanhamento diário dessa doença. E é interessante que algumas delas têm correlação. Isso que ela disse tem tudo a ver. Ela falou, parabéns pelo que tu falou, ela falou de uma maneira completamente espontânea, mas as manifestações articulares, por exemplo, pequenas articulações, têm tudo a ver com o intestino. Então, o paciente sabe, ai, doutora, comecei com dor articular, a minha doença vai vir. E outras não têm relação. Então, isso também, às vezes, uma manifestação ocular, o intestino pode estar maravilhoso, uma manifestação articular, está muito ruim, doutor, é um mau caminho, mas o meu intestino está maravilhoso. Então, algumas têm esse paralelo, outras não. Por isso que essa doença, eu sempre acho que é importante ter uma equipe multidisciplinar, porque o paciente vai me perguntar isso. Doutor, o que eu posso comer? Eu vou dizer, vamos conversar com a nutricionista. Doutor, eu estou com uma dor na minha coluna, vamos conversar com o reumato? Doutor, o meu olho está horrível, vamos ver a opinião do oftalmo, porque muitas vezes a gente escolhe a medicação também por essas manifestações extraintestinais. Ah, doutora, minha psoríase está que eu não posso usar uma roupa. Vamos escolher um biológico que pegue a psoríase, que pegue a doença intestinal. Então, eu acho que uma equipe multidisciplinar, de colegas envolvidos com essas doenças autoimunes, imunomediadas, é super importante. Porque daí o paciente é visto como um todo, o dermato, o oftalmo, o reumato, a nutricionista, a psicólogo, o assistente social. Então, eu acho que a Lu falou comunidade, realmente essa doença é uma comunidade, e eu acho que é uma comunidade de pessoas, de médicos, que todos trabalhando em harmonia, o paciente fica ótimo. O que não dá para ele chegar sozinho no médico, sabe? Chegar e vir ver meu olho, e ele esquece de dizer para o oftalmo que ele tem retocolite, que ele tem doença de Crohn. Então, isso é uma cartilha que a gente faz, o que ele deve dizer para cada médico que ele chegar, entendeu? Se ela vai no obstetra, agora eu quero ter um filho, tá bem. Que remédio que está tomando? Alguns podem, outros não. Então, tudo tem que dizer a doença que tem que saber a sua responsabilidade da sua doença, que remédio que toma, se já foi operado, porque daí fica muito mais fácil. É legal, né? E a importância do paciente se conhecer, né? Se conhecer o seu corpo e saber identificar. Ela falou uma coisa espontaneamente que tem tudo a ver. Então, as manifestações articulares normalmente cursam com a atividade da doença intestinal. Muito legal, não sabia. Obrigada. Doutora Marta, eu participo de um grupo de Crohn e um sofrimento muito grande dos pacientes quando a gente vai ao médico, né, de quais medicamentos que são realmente proibidos, né, até quando a gente vai fazer uma cirurgia, até quando a gente vai fazer algum procedimento. A senhora poderia falar um pouco? Medicamentos é com a doutora Andréia. Quando eu me aperto, Você quer dizer de, por exemplo, parar o medicamento? Ah, sim. Os medicamentos que a gente... Ah, sim, sim. Em especial são os anti-inflamatórios, que a gente chama de anti-inflamatórios não hormonais, porque anti-inflamatório hormonal é o corticoide. Esse, teoricamente, é possível se usar. Mas os não hormonais, como, por exemplo, Cataflam, Profenid, Feudene, Voltaren, Arcóxia, Celebra, esses anti-inflamatórios eles têm uma característica de aumentarem a permeabilidade intestinal. Então, teoricamente, os antígenos que vêm muitas vezes do que a gente come, eles vão atingir o intestino com mais facilidade, além deles causarem uma agressão no local.
qualquer um de nós aqui, se tomarmos o anti-inflamatório, podemos evoluir com uma gastrite, uma úlcera no estômago, no intestino, por ação local e por ação sistêmica também, porque esses anti-inflamatórios eles bloqueiam a produção de algumas substâncias que o nosso corpo tem para nos defender, para nos proteger, para melhorar a proteção de muco no estômago, no intestino, entendeu? Então, a gente deve evitar. Agora, em relação às medicações que vocês tomam, que também é sempre uma pergunta, alguém até já me perguntou isso hoje. Eu vou fazer uma cirurgia, ou eu vou tomar sei lá, vou fazer um procedimento dentário, eu preciso fazer um implante dentário, eu estou tomando biológico, eu posso fazer e tomar o biológico ao mesmo tempo? Geralmente, esses procedimentos mais invasivos, né, seja de cirurgia ou alguma coisa mais invasiva, a gente pede, por exemplo, se você toma, vou dar um exemplo, o adalimumab, né, que se toma a cada 14 dias, né? Então, você faz no intervalo, por exemplo, você tomou hoje, você vai tomar só daqui 15 dias, né? Então, uma semana depois do dia que você fez a medicação é um bom momento. Se for o infliximab, por exemplo, que é a cada 8 semanas, ou o vedolizumab, que é a cada 8 semanas, o ustekinumab, você pode fazer no intervalo, né? Então, você fez a aplicação, 4 semanas depois, você já pode estar fazendo isso. Aumenta um pouco a segurança, né? Da mesma maneira que, se você for fazer infusão, hoje mesmo já me ligou uma que estava gripada, com febre, dor no corpo, não pode fazer a medicação. Bom dia. Eu me chamo Vitória, sou profissional da área da saúde, também sou paciente. A minha dúvida, eu acho que vai ser direcionada mais para a nutrição. Se eu tenho uma guerra com a lactose, então a minha dúvida é se eu persistir na lactose, isso pode levar realmente à piora da minha doença? Não necessariamente, porque se você está usando produtos com a lactose, que é o açúcar, esse açúcar não é digerido. Quem vai usar esse açúcar são as bactérias, que fermentam. Então, esse açúcar não vai agredir o seu intestino, tá? Você só vai alimentar as bactérias que vão fermentá-lo. Você vai ter muita distensão, muitos gases, e pode ter mais diarreia. Você cursa com diarreia, normalmente, quando você usa produtos lácteos? Sim. Então, e essa diarreia contínua, aí ela pode atrapalhar a absorção de outros nutrientes, porque, assim, o alimento passa no intestino, ele precisa de um tempo para ser digerido e absorvido. Se você tem algo ali que está te fermentando, quando eu tenho muitos gases, eu também acelero o movimento do intestino. Isso vai impedir que outros nutrientes sejam absorvidos. Você pode, junto com essa diarreia, estar perdendo as vitaminas e os outros nutrientes. Não quer dizer que você está piorando a sua doença, mas você pode estar piorando o seu estado nutricional. Tá? Entendi. Muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado. Nós cumprimos bem o horário, que eu acho importante isso. E eu espero todos vocês no domingo de camiseta roxa. Quem não tem a camiseta ainda, é só... Eliana, vem aqui. Cadê a Eliana? Tem que se apresentar. Eu vou deixar as palavras finais para a Eliana, isso não estava programado. Mas quem não tem a camiseta ainda, vocês entrem em contato com a Eliana, que a gente quer ver todos vocês de camiseta roxa, porque isso faz muito da importância da conscientização da doença. Cada vez mais, antes, quando se ia em Brasília para pedir algum remédio, Crohn, que doença é essa? Hoje em dia, essa divulgação da doença faz parte do trabalho de vocês junto com a gente. Então, para quem não conhecia a Eliana, faz parte do nosso time, vem aquilo, esse é o nosso time, que a gente trabalha muito e a gente está aberto, isso que eu quero deixar super claro, para todos participarem, quem quer fazer parte, quem quer ajudar, quem quer dar palpite, quem quer nos ajudar a organizar os eventos. É uma associação que é 100% aberta para vocês. Combinado não estava, né, gente? Mas vamos lá. Eu quero agradecer a todos que vieram, que receberam o nosso lembrete ontem, né, que a Stephanie passou para vocês, para não esquecer de vir hoje, com esse tempinho aí meio chuvoso. E espero assim, que vocês tenham aproveitado muito, né, toda essa aula dessas grandes médicas, nutricionistas,
E não percam os eventos da ABCD, porque a ABCD ela faz com muito carinho para todos os pacientes e para todos os agentes de saúde, nutricionistas e tudo mais. Temos o site, tem o Instagram, sigam as nossas postagens, comentem o que vocês acharem, o que vocês gostariam de saber num próximo evento. Então, todos esses retornos de vocês é super importante para que o próximo evento seja ainda mais encantador. Tá? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e espero vocês no Maio Roxo. Obrigada. Toda idade tem prazer e medo.